Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Quinta-feira é dia de tirar dúvidas. E nessa quinta-feira eu vou tirar uma dúvida que é gigantesca e que sempre aparece. No domingo passado, uma pessoa me perguntou, me chamou e falou: pastor, o dízimo é para os nossos dias? E aí eu falei com essa pessoa, respondi para ela e disse: eu posso usar a sua pergunta para responder a pergunta dessa semana? Ela falou que sim, então eu estou aqui para responder. O dízimo é para os nossos dias? Bom, deixa eu fazer aqui uma espécie de cronologia para você entender o mecanismo de funcionamento do dízimo. O Antigo Testamento era claro, muito claro com relação à entrega de dízimos e também de ofertas. Mas como estamos falando de dízimos, vamos focar nos dízimos. Por exemplo, Abraão e Jacó entregaram o dízimo, mostrando que a prática sobrepõe a lei, que foi dada muitos anos depois. Então, se você ler Gênesis 14, 20 e também Gênesis 28, 22, você vai ver que esses dois patriarcas, Abraão e Jacó, entregaram o dízimo, entregaram 10%, ou a 10ª parte de tudo aquilo, no caso de Abraão, que ele havia conquistado, e Jacó fez uma promessa a Deus de que assim o faria. Então o que nós temos aqui é uma prática que se sobrepõe à lei, porque muita gente vai dizer que o dízimo era para a época da lei. De fato não era, era anterior à lei, porque Abraão e Jacó os entregaram. Segundo, na lei, Deus regulamenta o dízimo e estabelece a sua forma de entrega. Então o que aconteceu? Era uma prática dos patriarcas. Na lei, Moisés, obviamente inspirado por Deus, regulamenta a entrega. Ele vai estabelecer, por exemplo, como deveria ser feita essa entrega e para quem deveria ser destinada esta entrega. Então, se você ler Levítico 27:30, ele vai falar exatamente do percentual, que é 10%. E aí não há qualquer dúvida com relação a isso, porque o próprio nome dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa. Em Números 18, 21, vai dizer que esse dízimo deveria ser entregue para a manutenção dos trabalhadores do templo, no caso os levitas. E Malaquias 3:10, aí é uma espécie de avivamento da lei depois da volta do período do cativeiro babilônico, e lá, ao relembrar esta lei, o profeta vai falar sobre a entrega no templo. Então, na lei, nós temos 3 estabelecimentos. Primeiro, deve ser entregue no templo 10% de tudo que você ganhou, e isso era para a manutenção, para a sobrevivência dos trabalhadores do templo. Nesse ponto, alguém pode argumentar que o dízimo pertencia à antiga aliança. Ok, não era do tempo da lei, mas era do Velho Testamento. Porém, devemos destacar 2 fatos. Primeiro, a nova aliança não anula a antiga aliança. Mesmo que algo esteja apenas na antiga aliança, eu não posso simplesmente jogar fora. A não ser que Jesus tenha redefinido isso, como foi o caso do sábado. Jesus redefiniu o sábado, não tirando o sábado do calendário, dizendo que nós não precisávamos fazer isso. Mas ele disse o seguinte: olha, o sábado primeiro sou eu sou o descanso de vocês descansam das suas obras em mim. Mas com o dízimo, Jesus não faz isso. Olha o que Jesus diz sobre o dízimo em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis fazer estas coisas, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é o dízimo. Então Jesus reafirmou o dízimo. Ele disse: olha, a prática que vocês faziam no Antigo Testamento, continue a fazer. Não é o preceito mais importante da lei, mas continue a fazer. E por último, no Novo Testamento, para que servem os dízimos e quem deve administrá-los? No Novo Testamento fica claro que os dízimos servem para manter o templo e custear o salário dos pastores ou dos trabalhadores do templo, ou da organização, para que o templo possa funcionar. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 9, que ele diz assim: quem jamais vai à guerra, à sua própria custa.
Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Aqui Paulo está falando sobre esse assunto e ele está dizendo o seguinte, que o que era arrecadado deveria ser usado para o pagamento do salário dos pastores. Mas os pastores não deveriam administrar os recursos financeiros. E Atos capítulo 6 vai mostrar isso. Ou seja, os administradores da igreja, seja os presbíteros e diáconos, devem ser os responsáveis por administrar esse dízimo e essa oferta. Por fim, eu quero dizer o seguinte, o dízimo é uma espécie de obrigação para o mantimento dos pastores, que tem como tarefa alimentar o rebanho da palavra de Deus, e também a manutenção do templo, para que o templo continue com suas portas abertas. Deve ser entregue na mão dos administradores da igreja, nunca na mão dos pastores. Os pastores não devem administrar os dízimos. É isso mesmo. Deve ser entregue na mão dos administradores da igreja, presbíteros e diáconos, que fazem as devidas destinações. Eles devem ser os responsáveis por estas destinações. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco o assunto. Eu sei que ele é polêmico, eu sei que tem muita coisa disso na internet, mas eu realmente quero sugerir a você que leia a Bíblia com atenção nesse sentido, que busque na palavra de Deus o aprendizado, que eu tenho certeza que Deus vai te revelar exatamente isso que acabamos de falar, tá bom? É isso, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.